Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Amanda Ferreira, estou trabalhando com vocês o componente curricular Recuperação de Áreas Degradadas e a nossa aula de hoje é sobre a identificação e o monitoramento de áreas degradadas. Para a identificação e a caracterização de áreas degradadas, existe uma série de procedimentos, de etapas que eu preciso realizar para fazer todo o processo de identificação e caracterização. O primeiro deles é o mapeamento da área, a investigação geológica e geotécnica, as investigações meteorológicas e climatológicas, as condições hidrológicas, topográficas, as condições do solo, as condições da vegetação, as condições da fauna e os impactos para a sociedade. Bom, o primeiro passo dentro do processo de identificação e caracterização da área é o mapeamento. O mapeamento que permite delinear a extensão sobre os quais a área está sob impacto direto, ou seja, diretamente ali aconteceu o impacto, e impacto indireto. Uma área adjacente, por exemplo, que está sofrendo um impacto em detrimento da área que foi diretamente afetada. Para isso, se utilizam técnicas de produção de mapa, de geoprocessamento, sensoriamento remoto, fotografias aéreas utilizadas com drones, shapes, enfim, a grande infinidade de possibilidades que existem para a produção de mapeamentos e na cartografia geográfica, né? O segundo passo é a investigação geológicas e geotécnicas. E para isso, nos cabe perguntar quais são as contribuições geomorfológicas dos estudos geomorfológicos para a recuperação de áreas degradadas. Bom, nesse segundo ponto, podem ser realizados em campo e em laboratório, buscando compreender informações sobre os parâmetros essenciais para a restauração sustentável para os estratos suscetíveis e o que influencia nessa restauração. Sobre o papel da geomorfologia em diagnósticos em áreas degradadas, primeiramente a gente precisa entender o que é a geomorfologia. Bom, ela é uma ciência que tem como principal objetivo o estudo das formas do relevo, mas também identifica os materiais que deram origem àquelas formas e os materiais como foram trabalhados ao longo dos processos e de diferentes fatores que resultaram para aquelas diferentes formas do relevo. Nesse sentido, essa ciência procura entender as formas do relevo em diferentes escalas espaciais e temporais e não só o processo como as formou, mas também como o relevo pode evoluir ao longo do tempo. Para isso, o geomorfológico, um diagnóstico geomorfológico de uma área, necessita levar em consideração diferentes ciências que estão interrelacionadas para chegar a uma conclusão de como aquela área que está degradada, como o processo se deu, se formou e como vai evoluir ao longo do tempo para ter um caráter de previsibilidade sobre possíveis interações futuras e a necessidade de intervenções antes que essas degradações ou intervenções futuras podem acontecer. Para isso, é necessário juntar conhecimentos de pedologia, de climatologia, geologia, biogeografia, hidrologia e outras áreas da ciência. Nesse ramo de estudo, compreender o relevo se faz essencial, tanto para saber o processo que o formou, mas também para fazer previsões, como já falei anteriormente, e destacar os processos futuros que podem desencadear em futuros processos erosivos, em instabilidade de encostas. Então, esse estudo é de grande importância. O terceiro passo é a investigação meteorológica e climatológica, certo? Que faz parte também do estudo geomorfológico como um todo, que permite avaliar a influência da poluição atmosférica e da água a partir dos dados normalizados de temperatura, quantidade da chuva, umidade, padrões do vento e etc. Então aqui eu vou capturar as informações momentâneas e conhecer o histórico climatológico ao longo do tempo para essa área, podendo então inferir no que foi que aconteceu, se houve alguma alteração climática para que essa área fosse degradada, como as condições meteorológicas atuais precisam ser conhecidas para se conduzir um processo de recuperação de área, por exemplo, sabendo a quantidade de precipitação anual, as condições do vento, se eu vou precisar estabelecer, por exemplo,
um cinturão verde para recuperação daquela área por conta do vento, que vai causar mais erosão do tipo eólica, ou se eu vou precisar estabelecer algum sistema de irrigação para as plantas que eu estou inserindo nessa área durante o processo de degradação, assim como fazer previsões de mudanças climáticas futuras, né? Se essa área está passando por um processo de mudança climatológica, eu preciso compreender que ao longo do tempo, essa minha área a ser recuperada pode necessitar de esforços nesse sentido. Então, esse estudo se faz essencial. O tópico 4, que fala sobre as condições hidrológicas, em um lugar inclui a quantidade, qualidade, movimento e armazenamento de água acima e abaixo do solo, assim como toda a água que movimenta no solo e quais são os efeitos que isso pode trazer para essa área em recuperação. Conhecer a qualidade desses mananciais que podem estar presentes, assim como do lençol freático, se faz essencial para eu definir qual tipo de intervenção em RAD, qual tipo de intervenção para a recuperação dessa área, uma vez que a recuperação do recurso hídrico se faz de forma indireta a partir do momento que eu recupero a área como um todo, podendo recuperar também o recurso hídrico. Para estudos de composição topográfica, refere-se à configuração superficial de uma área descrita, se é rugosa, se é ondulada, se é suave, se é lisa, qual o grau de inclinação, qual o relevo, basicamente, dessa área, né? A topografia em torno dos locais perturbados também influencia nos planos e práticas de recuperação. Conhecer se está acima ou abaixo de encostas, qual o ângulo de inclinação, quais os efeitos que essa área pode receber de uma área que está mais elevada, ou como que essa área pode surtir efeito para uma área que está mais baixa quanto ao processo de recuperação que está sendo inserido. Então, conhecer as condições topográficas se faz muito importante. O tópico 6 se trata da pedologia, né, que é conhecer as condições do solo. Todos os itens relacionados à qualidade do solo devem ser conhecidos e categorizados, tais como textura, agregação de partículas, densidade aparente, a profundidade do perfil do solo, quais são os horizontes do solo que estão presentes ali, o teor de pH, os nutrientes, a toxicidade, a composição do grau de composição de matéria orgânica, a presença de matéria orgânica, a presença de micro-organismos, tudo isso são indicadores de qualidade do solo, que eu preciso avaliar como está, porque a minha métrica, o meu objetivo enquanto recuperação diária também é recuperar as condições de qualidade desse solo. Então, essas métricas precisam ser mensuradas no meio ou no início do processo e elas podem funcionar como indicadores de avaliação desse processo de recuperação, para que eu possa conhecer se o meu processo de recuperação que eu estou estabelecendo nessa área está surtindo efeito sobre a área especificamente falando. Então, as condições do solo, as condições dos recursos hídricos são indicadores diretos do grau de evolução da recuperação dessa área que está em processo de recuperação. O item 7 é a condição de vegetação. Particularmente, eu preciso conhecer sobre a quantidade e diversidade de vegetação existente no local. Eu preciso realizar um diagnóstico florístico para que eu possa conhecer quais são as espécies presentes e qual a densidade que essas espécies ocupam. Reflete toda a condição de ambientação, além da identificação de espécies mais sensíveis, espécies mais tolerantes, espécies comuns, espécies ameaçadas de extinção, qual o estoque de carbono daquela área e onde eu pretendo chegar, assim como o nível de ocupação e cobertura de copa. Isso deve ser realizado tanto na área degradada quanto na área adjacente, a área ao lado. Se o meu objetivo for a regeneração desse ambiente, eu preciso chegar em condições similares ao que era antes. Portanto, medir a área adjacente, a área ao lado, se faz necessário para que eu tenha como parâmetro dentro do meu processo de regeneração de área, certo? O tópico 8 são as condições de fauna. Então, eu tenho que conhecer a qualidade, quantidade e diversidade da fauna, que refletem também o seu grau de degradação. Dependendo do organismo que vive nessa área, eu posso ter um bioindicador de degradação mais avançada ou de degradação em processo de início de degradação ou uma área que não está em degradação. Alguns animais representam esses bioindicadores. Mamíferos de grande porte, por exemplo, tais como a anta, a onça, elas só estão presentes em área cujo processo de conservação, cuja área está bem conservada.
quando há um processo de degradação avançado, esses mamíferos não são mais identificados nessa área. Esse é só um exemplo de bioindicador de regeneração ou de degradação de área que pode ser identificado. Então, quando eu for recuperar uma área, eu preciso identificar as espécies que estão ali presentes, quais os bioindicadores que eu vou tratar, pode ser aves, pode ser insetos, pode ser mamíferos de diferente escala, quais são as espécies endêmicas, ou seja, as espécies que estão presentes só naquele ambiente, assim como outros fatores. Então, isso se faz necessário tanto a vegetação, quanto a condição da fauna, como a qualidade do solo, todos são indicadores que precisam ser avaliados no início para que eu tenha parâmetros de comparação ao longo do meu processo de recuperação de área e assim eu possa apontar se essa área está em processo de recuperação avançado, se está respondendo bem às técnicas aplicadas ou não. Caso não esteja, eu tenho que prever intervenções. O tópico número 9 é sobre os impactos para a sociedade. Então, a partir do momento que uma área foi degradada, eu preciso conhecer quais foram os impactos desta degradação para a saúde, para a qualidade de vida, para a geração de renda, para a produção de determinada sociedade. Então, existem áreas degradadas que surtem um efeito em maior ou em menor grau para a sociedade, dependendo da distância de centros urbanos ou do grau de ocupação de população sobre aquela área. Então, pode ser sobre populações urbanas, quando essa degradação é uma degradação causada por atividades antrópicas urbanas, como, por exemplo, disposição irregular de resíduo sólido, trazendo uma série de impactos para toda a população que vive naquela área, mas também no entorno, né? Porque pode acontecer, inclusive, a contaminação da água ou até mesmo acidentes aéreos por conta das aves que ficam voando aqui, uma insegurança da área de segurança aeroportuária. Ou até mesmo esse impacto pode ser para os produtores rurais em função da degradação da área e diminuição da produção mesmo, da renda desse produtor ou em qualquer outro público interessado, certo? Então eu preciso fazer o levantamento de quais os impactos que essa área degradada traz para a sociedade. Então, após realizar todo o diagnóstico de degradação da área, eu paro e penso, e agora? O que fazer? Qual será a minha tomada de decisão? Para isso, eu trago esse fluxograma de Suches 2005, que é sobre os estágios de recuperação de áreas degradadas e os seus potenciais usos, né? Então, aqui nós temos uma área degradada, que pode ser uma mina, uma área de disposição de resíduos sólidos irregular, uma área que foi desmatada, uma área que passou por incêndio, enfim, as diferentes possibilidades de áreas degradadas. Eu tenho basicamente 3 opções, né, dentre muitas outras, mas eu vou trazer 3 aqui para vocês. O abandono da área, deixar a área abandonada, a reabilitação e a restauração. Se a área for abandonada, ela tem 2 caminhos que podem acontecer com ela. Ou a degradação definitiva e essa área ficar completamente sem uso, ou a regeneração natural, tendo vários possíveis usos, tanto para a biodiversidade, sequestro de carbono, ou até mesmo futuro um uso paisagístico ou recreativo futuramente pela população, né? A reabilitação da área é um outro caminho possível, onde eu posso transformar em um novo ambiente, trazendo a conservação ou o uso recreativo dessa área. As condições, uma outra possibilidade são as condições similares às anteriores, que pode caminhar também para a conservação, uso recreativo, atividade agrícola ou florestal ou urbana, e também a conservação do patrimônio industrial. É uma outra possibilidade, você dá uma finalidade para a ocupação industrial desse terreno, né, dessa área que foi degradada. Uma última possibilidade é a restauração, que visa a estabilidade dessa área degradada e pode ter vários possíveis usos. Então, aqui eu tenho o fluxograma de algumas das possibilidades que eu posso estabelecer a partir da tomada de decisão, que existe uma área degradada, o que eu vou realizar e quais são as minhas escolhas. Para essas escolhas, as tomadas de decisão, isso vai depender basicamente do que pode se fazer naquela área. Tem área que não pode dar uma outra finalidade, como uso para atividade humana ou uso recreativo, que você precisa, por exemplo,
promover a restauração dessa área. A estabilidade é um débito com o próprio processo mesmo de conservação do meio ambiente. Então, vai depender do que você pode realizar para que você tome essa decisão do que será feito, ok? Bom, o próximo passo é a implementação da proposta de recuperação de áreas degradadas, né? Após a escolha do método de recuperação, que nós vamos conversar a seguir sobre alguns métodos de recuperação nas próximas aulas de área, é preciso elaborar uma proposta de intervenção com base nas realizações do diagnóstico da área degradada. Então, realizar o planejamento topográfico, que já foi solicitado, dizer qual vai ser o tratamento da área ou a biorremediação, se necessário, execução de obras de infraestrutura, se necessário, por exemplo, terraços ou alguma barreira de contenção, escolha das espécies vegetais a serem implementadas, a correção, substituição ou reconstrução desse solo, quais são as práticas que serão adotadas, o plantio das espécies vegetais escolhidas, respeitando o cronograma e a possibilidade de desenvolvimento de cada uma das plantas, o estabelecimento de estruturas responsáveis pelo estabelecimento dos serviços ecossistêmicos, se for necessário e obrigatório para essa. O último passo, após o que você diagnosticou quais são os problemas e fez o diagnóstico da área, você definiu quais serão as etapas de recuperação e qual será o tipo de recuperação dado. Se deu todas as etapas, encaminhou o processo de recuperação, então, no final de tudo isso, você precisa monitorar esse processo de recuperação. E esse monitoramento, ele é o processo de observação e coleta de dados e acompanhamento contínuo e sistemático de variáveis sociais, ambientais e econômicas. Lembra que eu expliquei ao longo dessa aula sobre os indicadores que eu posso utilizar, como, por exemplo, indicadores de qualidade da água, indicadores de qualidade do solo, indicadores de qualidade de vegetação, restabelecimento de vegetação, tais como cobertura de copa, tais como a densidade florística, a densidade de fauna, quais são os indivíduos que estão frequentando essa área. Então, tudo isso são variáveis ambientais de acompanhamento, tá? As variáveis sociais vão depender do impacto social trazido para essa área, que também faz parte do meu processo de diagnóstico. Na medida que eu faço o diagnóstico lá sobre os impactos humanos causados, essas mesmas variáveis usadas para identificar esse impacto podem ser as variáveis de monitoramento contínuo do processo de recuperação dessa área. E as variáveis econômicas também. Na medida que se houve um dano econômico, a recuperação econômica dessa área também é um indicador de monitoramento para ser utilizado dentro desse processo de recuperação. Além disso, se objetiva identificar quantitativamente e qualitativamente as condições dos recursos naturais particularmente existidos nessa área, assim como também as variações desse recurso ao longo do tempo, se esse processo de recuperação dessa área está sendo contínuo ou se está sendo lento em um determinado momento, se vai necessitar de alguma intervenção para que esse processo aconteça de forma mais rápida ou que a recuperação aconteça de forma mais efetiva, a regeneração no caso, e também a implementação e a necessidade de processos de remediação e restauração ao longo do tempo. Caso as minhas tomadas de decisões iniciais não surtam efeito, que eu observe isso dentro do processo de monitoramento de recuperação dessa área, eu preciso rever quais são as possibilidades e o que eu preciso alterar para que a recuperação dessa área seja mais plena e mais rápida possível dentro do meu cronograma e da minha necessidade. Assim, para a RAD, os parâmetros de monitoramento devem ser escolhidos de acordo com o objetivo de cada área a ser recuperada. E aqui eu trago alguns exemplos para vocês, né? Então, aqui nessa primeira coluna, eu tenho o tipo de área recuperada, ou barra método empregado, né? E exemplo de indicadores. Então, uma área de mineração, remediação de lixões, aterros, área em geral de contaminação química, quais podem ser os meus indicadores? Então, indicadores de qualidade da água, indicadores de qualidade do solo, indicadores de toxicidade em animais, em vegetação, em pessoas, dentre outros indicadores, tá bom? Em áreas de mineração, encostas, barragens de rejeitos e áreas de deslizamento de terras. Então, as investigações dos indicadores podem ser geológicos e geotécnicos, como movimentação de maciço, movimentação do solo, manutenção e estabilidade de taludes, existência e ausência de controle de fissuras,
controle de massa do solo perdida, dentre outros aspectos, tá bom? Para uma área de reabilitação com finalidade urbana, as investigações podem ser geológicas, geotécnicas, dependendo do nível de degradação, para me apontar, por exemplo, o risco de desmoronamento futuro e indicadores de melhoria de qualidade de vida. Para uma restauração florestal e ecológica, eu posso ter como indicadores a biomassa de carbono presente no solo, a biomassa acima do solo, a cobertura de copa, o diâmetro, a altura do peito da vegetação, né, das plantas que foram plantadas, a melhoria da qualidade do solo, o restabelecimento de serviços ecossistêmicos, entre muitos outros fatores, tá bom, pessoal? Então, essas foram as referências utilizadas na aula de hoje, que teve como objetivo estabelecer de forma linear na mente de vocês como que acontece o processo de recuperação de áreas. Desde o início, onde tem que se fazer o diagnóstico da área a ser recuperada, as possíveis tomadas de decisão, na quais nós vamos ver métodos mais daqui para frente, e ao final, que é o monitoramento, o controle e até mesmo a necessidade de revisão desse processo de recuperação de área, tudo bem? Aqui estão algumas referências bibliográficas e eu vou mandar alguns materiais para vocês para leitura obrigatória. É isso, obrigada.